Digam glória a Deus. Não perca nenhum momento deste culto. Deus está aqui, a presença dele está aqui, e ele não está aqui por um acaso, ele não está aqui porque ele quer estar simplesmente para se fazer presente como um Deus à parte de você. Não, ele está porque você está. Ele diz que aonde houvesse duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estaria presente ali. Amém, pessoal? Ele não disse que estaria presente só lá no tempo em que ele disse isso. Ele disse que ele estaria colocando ali um princípio que ele faria sempre, e ele está aqui hoje. Digam glória a Deus. Quando você chegou aqui, a presença de Deus já está em você, ele habita em você, e quando nós nos reunimos em adoração, o poder de Deus flui, mudando a atmosfera, o ambiente, a presença de Deus está neste lugar. Digam glória a Deus. E a palavra de Deus vai fluir. Você está pronto para degustar dessa palavra, se alimentar dessa palavra, sim ou não? Então, glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Obrigado ao pessoal do louvor. Gálatas capítulo 6. Nós vamos aqui hoje, irmão, meditar nessa passagem maravilhosa, com grande ensinamento que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Gálatas. Gálatas capítulo 6, nós vamos ler o versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Preparados, queridos? Sim. Vamos ler comigo? Posso contar com a sua ajuda? Sim. Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo junto, vamos lá. Irmão, que coisa linda. Quem são os espirituais? Olha que Paulo está dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, em algum pecado, em alguma falta, aí ele diz: vocês que são espirituais devem restaurá-lo. Diga comigo: os espirituais são aqueles que estão prontos para restaurar os que caíram. Amém, pessoal? Quem são os espirituais, irmãos? São aqueles que andam pelo Espírito, são aqueles que têm em sua vida o fruto do Espírito. Os espirituais têm responsabilidade com Deus, os demais não. Os espirituais têm compromisso com Deus e uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade dos espirituais? Ele está dizendo aí: restaurar aqueles que caíram. Você é espiritual? Se é espiritual, você tem compaixão para com as pessoas que estão fracas na fé. Quem você conhece que está fraco na fé? Quem você conhece que precisa de ajuda? A palavra de Deus é claro, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, Paulo está falando com a igreja de Gálatas. Agora eu quero te explicar por que Paulo fala isso com a igreja de Gálatas. Preste atenção e fique atento, deixa nada te distrair, porque é a revelação da palavra que muda a tua história, que faz de você o verdadeiro cristão. Amém, pessoal? Não é você estar aqui só, estar aqui é o ponto inicial, é o start que você dá. Agora, entender a palavra e sair pronto para viver é o que faz a diferença. Amém, gente? Não basta apenas nós conhecermos a Bíblia no sentido de informação, temos que conhecer no sentido de viver isso. Conhecimento na prática. Digo amém, pessoal. Então, quem são os espirituais? Paulo está dizendo: os espirituais são aqueles que andam no Espírito, portanto, ele imita a Deus. Ele é igual ao Espírito de Deus. Amém, pessoal? E aí ele está dizendo: irmão, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, em algum pecado, aí ele diz: vocês que são espirituais devem restaurá-lo. Então Paulo está dizendo, irmão, que só um espiritual tem capacidade de olhar para uma pessoa que caiu e, ao invés de condená-la, estender as mãos. Só quem é espiritual tem capacidade de olhar para alguém que pecou e, ao invés de
acusá-lo, abraçar essa pessoa e incluí-la de novo no corpo de Cristo. Meu irmão, o diabo, ele já tem as suas ferramentas para destruir vida. Que ele não use também o servo de Deus para isso. O diabo já tem muita ferramenta e muito jeito de acabar com as pessoas. Que ele não consiga usar a sua vida para ser mais uma opção para destruir aqueles que estão precisando de uma mão amiga, que estão precisando de uma ajuda. Você às vezes olha para uma pessoa que está fraca, você não sabe às vezes, mas ela está precisando, aquela fraqueza, aquele momento dela, ela está gritando por ajuda, ela está precisando de uma mão amiga. E você, como filho de Deus, como a filha de Deus, deve ser aquele que está pronto para restaurá-lo, aquele que está pronto para abraçá-lo. Digam glória a Deus. Os espirituais têm responsabilidade. Qual é a responsabilidade do espiritual? Restaurar os que estão caídos. Diga comigo, essa é a minha responsabilidade. Meu irmão, um crente que não tem responsabilidade, que ele não quer ter comunhão, que ele não quer se envolver, esse ainda não é cristão. Ele pode ser evangélico, ele pode falar que é crente, mas ele não é cristão, porque cristão imita Cristo. Amém, pessoal? Cristão é um pequeno Cristo, é aquele que imita Jesus Cristo. Agora, qual é o contexto em que estava inserida a igreja de Gálatas? E por que Paulo falou isso? Deixa eu te trazer um conhecimento. A igreja de Gálatas, irmão, estava envolvida num contexto de muitas pessoas que veio do judaísmo. Então, um grupo de judaizantes tentava entrar dentro da igreja com seus costumes e influenciar a igreja a ser de maneira diferente. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes são aqueles que observavam uma lei, eram extremamente radicais no sentido de não perdoar, vingativos, justiceiros, aquele olho por olho, dente por dente. Se pecou, tem que pagar. Consegue compreender? Na lei era assim, mas Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus foi na cruz para nos resgatar. Aquela pessoa que está no pecado, Jesus já sofreu por aquele pecado. Digam glória a Deus. Jesus já sofreu para restaurar aquela pessoa. Os judaizantes são aquele grupo de pessoas que entra dentro da igreja com a sua justiça, com ar de santidade, querendo castigar aquele que é fraco, querendo castigar aquele que às vezes não se desenvolveu espiritualmente. A Bíblia Sagrada diz: vocês que são fortes, tolere os fracos, ajude eles. Você que come carne, não critica quem come legumes. Estão me compreendendo? Sim ou não? A palavra de Deus, ela vai falando sobre isso. Por quê? Porque nós temos que imitar a Cristo. Cristo, ele é santo. Imagine com quantos pecados ele não se relacionou, com quantas fraquezas ele não se relacionou. Mas Cristo, meu irmão, sendo o Senhor, você vai encontrar ele nas páginas da Bíblia pedindo ajuda. Diga comigo, o meu Senhor, sendo todo-poderoso, ele pede ajuda. Essa ajuda não mostra uma fraqueza dele, mas mostra que mesmo ele sendo todo-poderoso, ele se fez uma pessoa simples, como um de nós, para incluir aqueles que estavam perdidos no corpo, no reino. Jesus pede ajuda. Ele diz: eu quero entrar na sua casa, você pode dar a sua casa para mim? Você pode me dar esse momento de estar com você? Me dê uma água. Consegue me compreender? Ele chega para a mulher que está no poço de Samaria e pede para ela água. Jesus pedindo ajuda. O que Jesus queria com isso? Ele sabia, por ele ser profeta, que aquela mulher vivia uma vida de sofrimento. Aquela mulher teve 4 casamentos e agora estava no 5º, e o 5º ela só se relacionava, era uma espécie de amante. E Jesus sabia que aquela vida de pecado trazia um sofrimento para aquela mulher, fazia com que ela se sentisse uma mulher imunda, uma mulher infeliz, excluída. E Jesus foi ali, ele podia pegar água, ele não precisava pedir nada para ninguém, mas ele chegou ali com essa desculpa
para criar um relacionamento, para desenvolver um diálogo. E ele chega para ela e diz: me dê água. E além disso, sendo ele judeu, jamais poderia falar com uma mulher samaritana. Por quê? Os samaritanos e os judeus não se conversavam. Consegue compreender, pessoal? Então não havia relacionamento. Quando ela olha Jesus, judeu, pedindo água para ela, ela diz para ele: mas como você, sendo judeu, está falando comigo? Olha como que ela já estava excluída. Os judeus, eles se sentiam donos de Deus. Consegue compreender, pessoal? Por quê? Porque Deus veio para eles. É como se Deus fosse só deles. Por quê? Porque eles tinham a circuncisão, eles tinham algumas festas. Daqui a pouco nós vamos falar quais são os princípios, qual é a característica dos judaizantes. Nós temos os judaizantes na nossa era. Não é só naquele tempo. Nós temos hoje também. Daqui a pouco eu vou passar no telão e eu fiz uma relação de tudo que caracteriza o judaísmo, para você ter conhecimento e nunca querer ser um judeu, no sentido de seguir o judaísmo. Amém, pessoal? Por quê? Porque Jesus não mandou pregar o judaísmo, ele mandou pregar o evangelho. Então é como se Jesus falasse assim para o povo dele: nós temos uma cultura, mas não é a nossa cultura que você vai pregar para o mundo. Eu não quero que o mundo seja judeu, eu quero que o mundo seja cristão. Amém, pessoal? Eu quero que o mundo seja meus discípulos. Vão pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ele não diz: vão pelo mundo e torne o mundo judeu. Ele diz: vão pelo mundo e leve o reino de Deus. Por quê? Porque apesar de Jesus ser judeu, ele não mandou pregar o reino da terra. Ele mandou pregar o reino de Deus. Consegue compreender assim ou não? Aonde estão as bênçãos? No reino de Deus, nas regiões celestiais. Estamos compreendendo até aqui, sim ou não? Então, Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: se você soubesse quem te pede água, você me daria e eu te daria água viva. Aí aquela mulher olha para ele, fica ali, sabe, tentando entender. Ele disse assim para ela: vai e chama o seu marido e vem aqui. Jesus sabia da vida dela. Estão me compreendendo? Aí ela olha para Jesus e fala assim: mas eu não tenho marido. Eu já tive 4 maridos e o que eu tenho agora não é meu. Consegue compreender? Então era uma mulher que tinha um problema crônico na sua vida sentimental. Ela arrastava aquilo por muitos anos. Era uma mulher que era infeliz na área sentimental. Era uma mulher que não tinha vida feliz nessa área. E aí Jesus diz: eu sei, mas vai lá e chama ele. Estão me compreendendo? Nosso reino não é da terra, o nosso reino é do céu. Quantos entenderam, digam glória a Deus? Meu irmão, e quantas vezes nós também, ao ver uma pessoa caindo, ao ver uma pessoa errando, nós estamos preocupados com o nosso jeito, estamos preocupados com a nossa cultura, ao invés de se preocupar com aquela vida que Jesus pagou o preço por ela na cruz. Às vezes estão preocupados com o que vão dizer: é melhor que essa pessoa não vai na igreja, porque vão falar mal da igreja. Quando nós estamos preocupando com o nosso ego, o diabo está destruindo vida. O que é mais importante para você, meu irmão? O nosso ego? Fazer bonito para a sociedade ou levar pessoas para Deus? A igreja sempre vai ser horrível para o mundo. A igreja sempre vai ser horrível para o mundo. A igreja, meu irmão, que não tem aversão, que o mundo não olha de maneira equivocada para a igreja, repugnando, essa igreja não é a igreja de Deus. Por quê? Porque Jesus diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como. O fato de você aceitar Jesus, como eu disse aqui esses dias, já te coloca na contramão do mundo. O fato de você ser de Jesus, você já anda contrário a tudo que o mundo prega. Amém, pessoal? Então nós jamais vamos ser aplaudidos pelo mundo. Se o mundo está nos aplaudindo, meu irmão, alguma coisa errada tem. Como que pode os filhos das trevas aplaudir os filhos da luz? É impossível. Não tem como. Estão aqui comigo, pessoal? Não tem como. Jesus, o fato dele existir já incomodava a sua geração. Por que ele foi crucificado?
Qual foi o erro dele? Qual foi o mal dele? Qual foi o pecado dele? Qual foi o crime dele? Ele foi levado ao julgamento, e quando o juiz da época percebeu que ele não tinha erro, tentou defender ele. E tentou de todos os jeitos, ao ponto de começar a perceber que não ia ter jeito, lavar as mãos. Pilatos lavou as mãos. O que ele quis dizer? Esse homem é inocente. Mas foi trago ao tribunal. Ele está diante de um julgamento, de um júri popular. E o júri popular decidiu crucificá-lo. Eu lavo minhas mãos. Isso não é uma atitude minha. Consegue compreender? Agora, nós somos imitadores de Cristo, mas o mundo está nos aplaudindo. É incoerente esse cristianismo. Esse cristianismo não é bíblico. Estão conseguindo compreender? Sim ou não? O fato de você se posicionar para agradar a Deus, automaticamente pessoas vão ficar contra você. Familiares vão dizer que você está errado. Por quê? Porque você está vivendo uma fé. Porque você está vivendo com Deus. Qual é o mal que você está fazendo? Nenhum. Você está orando por essa pessoa. Você está pedindo para que Deus a abençoe. Você está ajudando pessoas a mudar a sua história. Qual é o mal? Mas o mundo, meu irmão, ele é contra aquilo que Jesus faz. Consegue compreender, sim ou não? É isso que diz a palavra. Então, ali em Gálatas havia um grupo de judaizantes que estava entrando dentro da igreja e querendo mudar a igreja. E Paulo, preocupado em manter o evangelho da graça, ensina o povo de Deus a não ser judaizante, a ser como Cristo. Por isso ele escreveu: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo. Por quê? Porque o judaizante diz: não, é olho por olho, dente por dente. Caiu, tem que morrer. Pecou, tem que excluir. Não pode deixar essa pessoa em comunhão, não. Essa pessoa tem que sair. Essa pessoa é pecador. Consegue compreender, pessoal? Quantos estão comigo? Digam graças a Deus. Então Paulo, ele entra dentro da igreja e ele escreve para a igreja dizendo: olha, não se mistura com esse grupo. Esse grupo está atormentando a igreja. Entenderam, gente? Agora, meu irmão, talvez você não é um judeu de nascença, mas você tem esse negócio dentro de você, justiça própria. Você não tolera ver os erros das pessoas, você se acha perfeito demais. Meu irmão, olha a responsabilidade do espiritual. Aqueles que são espirituais, vocês que são espirituais, devem o quê? Restaurá-lo. Com que, igreja? Diga comigo: restaurar com o espírito de mansidão. Não é com vingança, não é com ódio, não é querendo punir, não é querendo castigar. É com quê? Espírito de mansidão. Então essa é a nossa responsabilidade. Só que nós temos uma responsabilidade e um cuidado. Qual é o cuidado? O que Paulo diz? Continua lendo. Cuide-se. Cuide-se, porém, cada um. Para quê? Não ser tentado. Então Paulo está dizendo: os espirituais, ele olha para alguém que está no pecado e procura restaurar. E mais, ele cuida de si mesmo para não cair na tentação. Então Paulo está dizendo que o espiritual, ele pode cair. E quando é que ele cai? Quando ele é vingativo, meu irmão. Quando ele tem que exercer misericórdia e ele não tem misericórdia. Às vezes a pessoa precisa de um perdão e o outro não libera perdão. Eu não te perdoo. Não está perdoado não. Meu irmão, você que é espiritual, você não deve ser judaizante. Porque os judaizantes são aqueles que acreditam que porque fazem algo melhor, porque são um pouquinho melhor, devem condenar os outros. Os judeus se achavam melhor. Por quê? Porque eles eram circuncidados. Eles tinham a marca da aliança no corpo deles. Todo judeu é circuncidado ao 8º dia. E isso faz com que eles se sintam superior. Então ele olha para aquele que não é judeu e diz: ele não é escolhido, eu sou. Eu tenho no meu corpo a aliança, a marca da aliança. Só que Jesus, na cruz, ele fez uma marca no nosso espírito. Paulo vai dizer, meu irmão, que a circuncisão que nós temos não é no corpo, mas é no espírito. Digam glória a Deus.
Então você que é cristão, servo de Deus, nasceu de novo, você tem no seu espírito a marca de Cristo. Digam glória a Deus. Mas se você tem a marca de Cristo, você é espiritual, você anda em espírito, você é como Cristo. Amém, gente? Quem está comigo, diga graças a Deus. Vamos ver, irmão, eu fiz uma relação, e eu quero postar aqui, eu fiz com calma isso, porque hoje é um culto de ensinamento, é a ceia, onde toda a igreja está reunida, e eu quero que você veja, para você fazer uma analogia entre o cristianismo e o judaísmo. Tem muitas igrejas cristãs que na verdade só tem nome de cristã, mas o seu jeito de operar é judeu, segue o judaísmo. Consegue compreender, pessoal? E quem sabe você é uma pessoa que, apesar de estar numa igreja que prega a graça, não fala da graça, prega a graça, são diferentes, ensina o que é graça. Amém, pessoal? Como é esse ensinamento que eu estou te dando aqui. E mesmo assim, você segue os princípios dos judeus, aquele princípio, né, judaica, melhor, da religião judaica. Então você precisa olhar para você e dizer: eu não sou dessa religião, eu sou de Jesus. Amém, pessoal? Dá para postar aí, Mateus? Parte por parte, tá bom? Para ficar fácil da igreja compreender. Deixa só eles pegarem lá, nós postamos aqui. Olha lá, ritos judaizantes. Vamos ver. Os ritos judaizantes hoje em dia, aqui eu fiz uma introdução. Os ritos judaizantes hoje em dia, deixa eu abrir o meu aqui que fica mais. Eu dei só para você, né, Mateus? Não, está aqui. Os ritos judaizantes hoje em dia podem se manifestar de diversas maneiras dentro de algumas igrejas. Quando eu digo dentro de algumas igrejas, não quer dizer só a igreja que tem um nome. Você pode, dentro de você, ter isso. E se você identificar, meu irmão, toma uma decisão de sair daqui nessa noite convertido ao Senhor Jesus e largando essa prática da religião judaica. Amém, gente? Vamos lá. Esses ritos refletem a tentativa de combinar práticas do Antigo Testamento com o cristianismo. Eles tentam misturar as duas coisas, impondo essas práticas como essenciais para a espiritualidade ou a salvação. Veja alguns exemplos de ritos judaizantes contemporâneos, nos nossos dias. Aqui eu comecei logo falando sobre o sábado, a observação do sábado. Isso é uma prática judaizante. Por quê? Porque foi um ensinamento dado aos judeus e não à igreja de Jesus. Amém, pessoal? O que é prática judaizante? Aquilo que foi dito para os judeus e não para a igreja de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Diga comigo, eu não sou judeu. Diga bem forte, eu não sou judeu. Eu sou igreja de Jesus. Diga, eu sou a noiva de Cristo. Está entendendo, sim ou não? A Bíblia Sagrada, o Velho Testamento e até Mateus, Marcos, Lucas e João tem ensinamento dado aos judeus. Estão compreendendo, sim ou não? E não à igreja. E não à noiva de Cristo. E se eu fosse judeu, apóstolo? Mesmo assim não se aplica, porque apesar de ser judeu, quando você aceitou Jesus, você virou a noiva de Cristo, você deixou de ser judeu. Você é noiva de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é direcionada para os judeus no Velho Testamento e nas cartas de Paulo direcionado à igreja. Então, você precisa olhar bem se você é um cristão ou se você é dessa religião judaica, se você está seguindo o judaísmo. Consegue compreender? Vamos continuar? Então, a primeira coisa, a observância do sábado. Vamos lá ver na descrição. A insistência na guarda do sábado como dia de descanso e adoração em vez de domingo. Por quê? Por quê? Porque o domingo foi que Jesus nasceu. É ali que devemos adorar em espírito e em verdade. Aliás, desculpa, ressuscitou. Algumas igrejas
e aí eu estou falando bem claro de qual igreja é, e movimentos messiânicos cristãos, promove a guarda de sábado como um mandamento crucial. Nada pode ser, meu irmão, nada pode ser uma prática para te salvar. O que te salva é a morte de Jesus na cruz. Consegue compreender, sim ou não? O que te salva não é o que você pratica, o que te salva é aquilo que você recebeu de Cristo, aceitando a obra de Cristo. Amém? Então, o que eu pratico que me salva? O Evangelho, os princípios de Cristo, e não uma obra. Ficou claro isso para você? Vamos continuar. Segundo, a circuncisão, a descrição disso: enfatizar a circuncisão, seja física ou espiritual, como ritos necessários para a salvação ou sinais de fidelidade a Deus. Exemplo, grupos que defendem a circuncisão física para os membros masculinos ou em circuncisão do coração através de rituais específicos. Então eles pregam, colocam um ritual para dizer: quando você fizer esse ritual, vai haver uma circuncisão no seu coração. Não, a circuncisão no coração foi feita pela obra de Cristo na cruz. Consegue compreender, sim ou não? O que Cristo fez na cruz marcou o seu coração. É uma aliança. Circuncisão é uma aliança. Quando você vê uma aliança, você sabe, é casado. Quando o diabo olha para o seu espírito, ele sabe, é a noiva de Cristo. Conseguiram compreender, sim ou não? Mas não é por aquilo que você fez: ah, eu vou jogar uma água na minha cabeça porque isso vai me purificar e fazer uma circuncisão. Não, porque aí a tua obra está te salvando e não a obra de Jesus. Conseguiram compreender? Vamos continuar. Não vou aprofundar porque senão não dá tempo. 3, dietas alimentares. Tem isso, apóstolo? Tem. Descrição: seguir as leis dietéticas do kasher do Antigo Testamento, como a proibição de carne de porco e frutos do mar. Exemplo: movimento que promove a dieta kasher ou kosher como uma exigência para a verdadeira obediência a Deus. Apóstolo, tem isso? Nunca vi falar. Tem. Se comer, não obedeceu a Deus, está perdido. Você imaginou? Então não é Cristo que te salva, é a tua obediência de não comer certas coisas. Não faz nem um pouco sentido. Então Jesus morreu à toa. Por que ele morreu na cruz? Estão aqui comigo? Sim. Amém, pessoal? Amém. Festas judaicas. Descrição: celebração de festa judaica como Pesach, que é a Páscoa, Sukkot, a festa dos tabernáculos, Rosh Hashanah, o ano judaico, Yom Kippur, dia de expiação, e a Hanukkah, festa das luzes. Isso aqui é tudo festa da religião judaica, que a igreja pratica, substituindo e colocando aquilo como algo importante dentro do calendário a ser seguido. Não, meu irmão, nós não seguimos isso. Nós não somos judeus, nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Ah, mas o povo judeu, era eles. Mas Jesus falou para quem? Para os judeus. Amém, pessoal? Agora, quem falou com a igreja? Jesus Cristo. Ele fala através de Paulo com a igreja do Senhor Jesus. Amém? Paulo não ensinava o que os outros apóstolos ensinavam. Olha o que ele diz: porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Ele não ouviu Pedro. Por quê? Pedro era da religião judaica. Ele se converteu ao cristianismo, ele aceitou Jesus, mas demorou um tempo para ele se livrar de todos esses rituais. Consegue compreender? Quem está comigo, diga amém. Amém. Vamos continuar aqui, pessoal. Exemplo: grupos que insistem que cristão deve observar essas festas de maneira similar aos judeus para obter uma bênção ou cumprir a vontade de Deus. Não, aí Deus está, em vez de levar o evangelho, está levando a cultura. Se é a cultura que salva, então Jesus morreu à toa. Amém? Amém. Usos de objetos judaicos. Descrição: adoção de objetos rituais como talit, chalé de oração. Já viu aquele chalé aqui que parece sacerdote? Ah, não, vamos colocar para orar. Não tem nada disso, irmão. Nós não somos judeus. Diga glória a Deus. Diga: ainda bem que eu nasci no Brasil. Você ama ser brasileiro ou não? Não fala para mim: eu queria ser americano. Está amarrado, irmão. Ame a sua nação. Amém, pessoal? Ame a sua nação. Jesus amou a sua, ensinando que nós devemos amar a nossa.
Amém? Está ruim aqui, apóstolo? Ore, meu irmão. A oração do justo é poderosa. E vote direito na próxima eleição, se está ruim nessa. Amém? Não adianta falar que está ruim e depois não faz nada. Mas deixa isso aí para lá. A adoção de objetos rituais, como o chalé de oração, o tefelim, o filactérios, e o mezuzá, pergaminho como passagem bíblica, sabe? Abre o pergaminho, fica aquela coisa bem cinematográfica. A pessoa, nossa, que espiritual. Não tem nada de espiritual, isso aí é ritual, é diferente. Amém, gente? Ritos de purificação. Realizar rituais de purificação baseado nas práticas do Antigo Testamento, como lavagens cerimoniais. Por exemplo, o lava-pés, já viu? Vamos lavar os pés, lavar o pé dos discípulos. Meu irmão, isso é ritual. Mas Jesus lavou o pé. Mas para quem que ele está me ensinando isso? Ele tinha um camarada ali, presta atenção, querem aprender ou não? Sim. Deus está te ensinando? Sim. É importante para a sua vida com Deus? Sim. A tua fé não vai ser anulada. Por que eu tenho que saber a diferença das duas coisas? Porque eu vou ter uma fé ativa. Amém, pessoal? Pelo menos você vai ter uma arma na mão. Aí saber usar a arma ou não usar é problema seu. Mas Deus está te ensinando. Amém? Por que Jesus fez esse ritual do lava-pés? Porque era uma prática, meu irmão. Era uma prática de purificar um novo caminho. Era uma prática ritual. Por quê? Porque Cristo ainda não havia morrido. Para ele ser o caminho. Pegou a visão? Pegou a visão, sim ou não? Lembra quando Deus falou para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisa é santo? E tem gente que fala assim, a terra santa. Meu irmão, vai lá para a terra santa. Terra santa está um bombardeio lascado. A terra não é santa, irmão, a terra é terra. Santos são as pessoas. É você que é santo. Consegue compreender, sim ou não? As pessoas viram tão religiosas que ela recebe na vida dela a lasquinha da cruz de Jesus, ela carrega no bolso, essa lasquinha da cruz foi tirada da cruz. Quem falou para você, irmão? Apóstolo, eu tenho o óleo santo de Israel, ó, o óleo é santo, e de Israel, comprado na 25 de março. Eu sei o que eu estou falando. Estão me compreendendo? Eu sei o que eu estou falando. Não, meu irmão. É Deus quem habita dentro de você. Digam glória a Deus. Ele te torna santo. É você que é santo. Digam amém, pessoal. Deixa a equipe trabalhar, presta atenção na mensagem, amém? Eu sei que você vê um rapaz meio esquisito subindo assim, te chama a atenção. Mas ele é esquisito, deixa ele ali, amém? Olha para eu que eu não sou não. Brincadeira. Gravou, né? Você joga isso aí também. Voltando, vai editar não. Voltando aqui, queridos, nós temos que crer no Evangelho de Jesus, na obra que Cristo realizou. Quando você entende essas coisas, você não crê em ritos, você crê no Evangelho, naquilo que Cristo fez. Digam glória a Deus. Agora, por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Porque tinha um ali no meio, meu irmão, que ele era religioso, ele seguiu o judaísmo a ferro e fogo. Ele teve um problema com Paulo. Paulo começou a falar umas coisas lá, e ele falou assim, se Paulo fala cada coisa, umas coisas complicadas. Alguém já leu isso na Bíblia? Já leu? Se não leu, qualquer dia eu mostro aqui para vocês. Paulo está falando umas coisas muito complicadas de entender. Esse Paulo aí é muito, né, falando Quem que era o camarada? Quem? Pedro. Pedrão, irmão. Estão me compreendendo? Pedrão, ele se converteu, mas ele seguiu o judaísmo mesmo. Não, eu me converti, eu sigo Jesus, mas eu não como carne de porco, porque é um bichinho meio sujo. Ô, meu irmão, não vamos entrar em mérito, vamos aqui falar sobre não comer para ser salvo, porque não é se a carne era boa ou não era boa. Qual era o princípio disso? Eu não posso comer esse animal, eu não posso comer carne porque é imundo.
E se eu fizer isso, eu vou perder a salvação. Mas Deus não proibiu? Proibiu quem? Os judeus. Por quê? Porque não tinha água potável, porque não tinha como ter higiene. Jesus estava falando da carne, não estava falando do jeito que manipulavam aquela carne, que já é uma carne mais complicada. O que Deus estava cuidando? Da higiene da igreja, do povo dele. Estão me compreendendo, sim ou não? Deus estava preocupado com a forma que se manipulava tudo isso. Diga assim, graças a Deus, que tem água potável em minha geração, tem higiene hoje. Amém, pessoal? Na mesma época, no mesmo instante que Deus falou da carne de porco, Deus falou, olha, o homem não pode se relacionar com a mulher no período menstrual, tem que ficar separado. Se tocar na mulher nesse dia é imundo. Quer viver isso? Aí vem os crentes e dizem, irmão, Deus é machista. Olha o que Deus falou. Se tocar na mulher é imundo. Deus não era por causa da mulher, irmão, era porque não tinha água, eles estavam vivendo um momento de deserto. Consegue entender, sim ou não? Um momento onde qualquer coisa, meu irmão, poderia transmitir para a mulher infecção, poderia transmitir para a mulher, e aí Deus está protegendo a saúde da mulher. Consegue entender? Quando Deus faz a circuncisão do homem, cortando a pele do órgão sexual do homem, o que Deus está fazendo? Dando condição de melhorar a higiene. Deus falou, vou fazer uma aliança, eu quero dizer para você que eu começo preocupado com a saúde de vocês. Estão me compreendendo, sim ou não? Deus vai lá e fala para cortar a pele que fica sobrando no órgão sexual do homem. Por quê? Porque aquilo ali coberto, sem tomar banho, vai juntando um monte de coisa, e quando vai ter relação, o que vai fazer com a mulher? Deus está cuidando de quem? Da mulher. Tem machismo nisso, igreja? Mas o povo que não entende as coisas começa a dar opinião. Diga assim, oh meu Deus. Amém, pessoal? Deus cuida, irmão, de cada detalhe. Amém? Não entende, não fala besteira. Espera crescer um pouquinho mais que você vai entender. Quando a gente é criança, a gente não entende que R$1.000 é R$1.000. A gente acha que pegar R$1.000 na mão é para comprar doce. É ou não é verdade? Depois, quando você fica um pouquinho mais velho, você fala assim, não, dá para comprar umas outras coisinhas. Dá o seu salário para o seu filho que tem 5, 6 anos para ver o que ele vai fazer com esse dinheiro. Então não adianta explicar algumas coisas para a criança, tem que esperar crescer. Amém, gente? É isso aí, a fé é assim. Mas voltando para cá. E aí Pedro, ele tinha um problemão, irmão, porque ele carregou o judaísmo com ele. Aí Jesus pega e lava os pés. Olha só, presta atenção. Tem gente que fica no ritual, né? Lavou o pé, vamos lavar o pé. Agora é o culto do lava-pé. Mas vamos lá. O que tinha ali, meu irmão? Tinha o Pedrão. Pedrão era meio invocado, irmão. Jesus chega para lavar o pé dele e fala assim, não, o senhor não vai lavar meu pé não, eu vou lavar o pé do senhor. Ó, ao mesmo tempo que ele era invocado, ele era metido a besta. Mas está falando isso do discípulo? Meu irmão, o que importa é saber que ele se tornou um grande homem de Deus, quando ele se converteu de fato e de verdade, e ouviu Jesus e seguiu Jesus. Só que não pode negar a realidade que ele foi assim. Amém, pessoal? Que bom que ele foi, mas não morreu assim. Tem gente que é ruim, vai morrer ruim. Tem gente que é pedra difícil, meu irmão, e vai continuar sendo. A pessoa não abaixa a cabeça, é ou não é verdade? Então, aí, o Pedro fala isso para ele. Aí Jesus fala assim, se eu não lavar o seu pé, você não pode lavar o meu. Consegue compreender? Não, você precisa entender que é isso. É claro, é muito mais profundo, não dá para explicar tudo agora. Mas moral da história, o que Jesus estava querendo dizer? Se você não é nem líder ainda e não é humilde, imagina quando for. Pegou a visão? Se você ainda nem está tomando conta da igreja, já não abaixa a cabeça, imagina depois que você estiver à frente da igreja, aí vai ser um tupetudo mesmo. Pegou a visão, irmão? Jesus estava quebrantando os discípulos. Jesus estava querendo dizer o seguinte, olha, quando vocês forem senhores, sirvam. Entendeu? Quando vocês estiverem tomando conta da minha igreja, não fiquem lá com arrogância, seja humilde, se abaixe para as pessoas, até aqueles que são servos. Se você não aprender comigo, você não vai fazer isso também quando estiver na minha posição. Conseguiu entender?
Não é um ritual que te salva, é a temática ali que Jesus estava ensinando, que nós temos que pegar. Amém, pessoal? Aí a pessoa faz o quê? Lava pé. Lavei o pé, hoje eu estou santo. Por quê? Eu participei do culto do lava-pé. Agora eu estou humilde, olha, meu pastor humilde lavou o pé do ministro. Pastor humilde, é um ritual, irmão. Isso é ritual. Amém, gente? Continuando, irmão. Exemplo, comunidades que adotam rituais de purificação de mãos e pé antes de certas orações e eventos religiosos. Calendário judaico, seguir o calendário judaico para determinar datas de adoração e eventos religiosos. Tem igreja, meu irmão, que ela funciona dentro do calendário judeu. Quer dizer, não é guiado pelo Espírito, como diz a palavra. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Tem igreja que é guiado pelo calendário judeu. Consegue entender, pessoal? É assim. Não, você não, irmão. Você é guiado pelo Espírito. Digam glória a Deus. Não é o mundo que tem que dizer a sua agenda, como você tem que agir e reagir. É o Espírito Santo. Amém? Oitavo, e eu encerro aqui, o restante a gente corta, tá, Mateus? Que é bastante. Vestimentas judaicas. Uso de vestimentas específicos durante o culto, como kippá. Já viu aquele chapeuzinho do judeu lá? Não, meu irmão. Isso é para eles que criam lá. Não, nós somos cristãos. Amém? Essas vestimentas dão um ar de espiritualidade. Mas não, meu irmão. Esse grupo foi inserido no meio da igreja de Gálatas e Paulo se preocupou com esse grupo. Mas esse grupo hoje está inserido no mundo inteiro e as pessoas não se preocupam com isso. Por quê? Porque é chamado de crente. Naquela época também. Mas Paulo é muito claro. Isso aí é um problema que atrapalha você desfrutar daquilo que Cristo fez na cruz. Você está substituindo a obra de Cristo. Vamos lá. E o tzitzit, que são franjas. Bom, aí vai falando muitas outras coisas, nós vamos voltar para o texto que você já entendeu qual é a prática dos judeus. Amém, pessoal? Aliás, da religião judaica. Agora, existe também a prática moral. Eles têm uma conduta moral exemplar. E é digno que nós também tenhamos que ter. Mas nós temos que entender que quando a humanidade nasceu, ela nasceu destituída da glória de Deus. Quantos aqui sabem disso? Quantos sabem que você nasceu separado da glória de Deus? Cutuca o seu vizinho e diga: você está aqui ainda, irmão? Ou um pouquinho de ensinamento você já dormiu? Amém? Eu sei que nem todo mundo, mas eu faço isso para ajudar algumas pessoas que ensinamento um pouquinho, ele buga. Né? Você não precisa tomar nenhum remédio para você ficar concentrado, é só ouvir a voz do Espírito. Amém, pessoal? Aposto que eu tenho uma deficiência aqui. Não, meu irmão. Jesus não diz: tome remédio e ouça a minha palavra. Jesus não diz: toma um remedinho para você ficar focado para ouvir a minha palavra. Não, dependa do Espírito Santo. Creia no Espírito Santo. Peço, o Espírito Santo me ajude. Amém, pessoal? É porque o senhor não sofre disso, apóstolo. Eu estou ensinando você a ter fé, irmão. A fé vence todas as coisas. Quando você age pela fé, você se liberta de tudo e é uma pessoa independente. Digam glória a Deus, irmão. Então, esse grupo, ele estava ali dentro da igreja de Gálatas, influenciando a igreja a ser judaizante. E Paulo diz: não, vocês são espirituais. Os espirituais devem andar como espiritual. Os espirituais ouvem a voz do Espírito. Os espirituais não deixam que os acontecimentos naturais ditam a tua forma de agir ou reagir. Diga comigo: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então essa prática que eles tinham, e a prática moral, de olho por olho, dente por dente, errou, tem que pagar, pecou, tem que ser lançado fora, essa prática estava entrando para dentro da igreja. E quantos hoje, mesmo não estando numa igreja judaizante, tem esse espírito dentro dele? Ele vê alguém caindo, ele não estende a mão. Não, bem feito, olha o que ele fez. Se você, meu irmão, continuar com essa conduta, você vai fazer parte daquele grupo que estava lá quando Jesus estava sendo crucificado. Você faz parte daquele grupo que olhou para Jesus e diz: alguma coisa ele fez para estar passando por isso. Consegue entender?
Ninguém sofre à toa. Percebeu o que é olho por olho e dente por dente? Deve estar colhendo porque plantou. Entende? Ninguém apanha à toa. Conseguiu compreender? Tinha um grupo de pessoas que, ao ver Jesus sofrer, falaram: alguma coisa ele fez. Ninguém sofre à toa. Deve estar no pecado. Deve esconder muito bem escondido. Estão batendo nele porque alguma coisa tem aí. Consegue compreender, meu irmão? E aí vai o profeta Isaías, diz: não, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele não fez nada, não. Mas tem um grupo de pessoas, meu irmão, que é assim, na verdade. Aqui na nossa igreja não tem esse tipo de gente. Nas outras tem, só na nossa aqui não. Não é verdade, irmão? Que vê uma pessoa sofrendo, assim, alguma coisa ele fez, viu? Ninguém sofre à toa, não. Está sofrendo porque merece, pode ter certeza. Se Deus ainda não curou, porque deve estar no pecado. Pegou a visão, irmão? A pessoa está sofrendo, irmão, vai orar, irmão, vai jejuar. As práticas do judaísmo. Vai fazer um jejum, tem que quebrar a carne. É mesmo, irmão? Jesus morreu de bobo alegre? Não, irmão. O que essa pessoa precisa? Ser restaurada. Espiritual tem responsabilidade. Restaura o que está caído. O que não é espiritual, condena, aponta, joga pedra, não estende a mão. Olha para você agora. Você é um espiritual ou um religioso? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. E o versículo 23. Pode postar, Mateus. 22, 5, 22 e 23. Já postou, só não tem para mim. Sumiu aqui também. Mateus, você está brincando de esconde comigo. Você está... Eu falei para você que às vezes quando eles falam assim: eu vou aprontar com o apóstolo hoje. Deixa você, Mateus. Eu acho que é porque ele está emocionado que o filho dele está aqui hoje. Glória a Deus. Então tá bom, Mateus. Deu problema aí deu aí? Não, eu leio aqui. Conseguiu? Aí. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Continua. 23. Amém? O que é também o fruto do Espírito? Quando Paulo diz que os espirituais devem restaurar com mansidão, por que ele está falando isso? Porque quem é manso é alguém que nasceu de novo. Esse é espiritual. Os demais são o quê? São pessoas radicais, são pessoas estúpidas, são pessoas que massacram o outro porque o outro caiu, porque o outro está no pecado. Meu irmão, nós temos que ser igreja de Cristo. O que isso vai fazer comigo? Qual é a bênção que eu tenho isso? Meu irmão, só o fato de você viver como autoridade de Deus sobre a terra, só o fato de você viver sendo participante da natureza de Deus, isso já faz de você alguém abençoado. O diabo sabe que com você ele não tem êxito, irmão. Ele sabe que com você ele não vai ter vitória. Por quê? Porque você é espiritual. Se você age como espiritual, perdoando aquele que está em pecado, ajudando aquele que está em pecado, você é espiritual em todos os aspectos da vida. Amém, pessoal? Então, o fruto a mansidão é fruto de um espírito recriado. Por que tem pessoa que não consegue? Das duas, uma, ou ela não nasceu de novo, ou ela não deixa essa realidade ser verdade na sua vida. Ela não deixa florar isso. Está ali dentro em potencial, mas ela não deixa vir para fora. A mansidão é fruto do Espírito. Repita comigo: a mansidão é fruto do Espírito. Aí eu vou te dar 2 exemplos, a gente vai orar. Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 11.
Lucas 8, do versículo 1 ao 11. Nós vamos ver aqui Jesus encontrando um pecador. Jesus encontrando o pecador. Lucas 8, do 1 ao... Desculpa, falei errado, é João 8, do 1 ao 11. Olha só. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei, olha aqui, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em que igreja? Fizeram-na ficar em pé diante de todas. Olha a humilhação. Consegue entender, meu irmão? O pecador, aliás, o religioso, quando vê alguém em pecado, já começa a querer humilhar, começa a querer expor as pessoas. Entende? Existem pessoas que estão em maldição e não sabem por quê. Que pena que eu não posso avançar muito em mais fundamentos para você. Mas existem pessoas que não sabem por que estão em maldição. Está em maldição, meu irmão, porque em vez de ser cristão, são judaizantes. Ao invés dela abraçar o pecador e ajudar o pecador a ser restaurado, ela expõe o pecador. Aqui, quando pegaram uma mulher em adultério, fizeram ela ficar em pé, expôs ela para todo mundo ver. A Bíblia narra uma história de Noé e seus filhos. Noé, uma certa vez, meu irmão, ele bebeu e ficou bêbado. Ficou bêbado. Ele ficou tão bêbado, mas tão torto, que ele arrancou a roupa e saiu dançando pelado. Os filhos, quando viram, 2 dos filhos, arrancou a capa, correu para tampar o pai e não deixar ninguém ver a vergonha dele. Um começou a dizer para todo mundo: meu pai está peladão ali. Consegue compreender, irmão? Expondo a vergonha. A Bíblia Sagrada diz, meu irmão, que aquele que expôs o pecado do pai foi amaldiçoado. Não vou entrar no mérito, mas toda a geração dele, até a cruz, sofria maldição. Só a cruz botou o fim nesse país que é descendente de Cã. Não é cão, é Cã. Ele foi quase um cão mesmo, no sentido figurado da palavra. Consegue compreender? Só a cruz botou fim na maldição da geração. Se você estudar a história, você vai ver como a geração dele foi toda amaldiçoada. É um país inteiro. Consegue entender, meu irmão? E quem foi abençoado? Os filhos que tamparam a vergonha do pai. Qual é o ensinamento? O verdadeiro servo de Deus não expõe o pecado daquele que está fraco. Pelo contrário, tampa a vergonha. Não fica divulgando a vergonha. Tem gente que está amaldiçoado e não sabe por quê, meu irmão. Se arrependa, para. Olha para a pessoa e tenha misericórdia. Viu uma pessoa caída, sinta a dor daquilo, meu irmão. Se você tem a natureza de Deus, de Cristo, como que você não fica incomodado de ver uma pessoa caída, meu irmão? Como que você não fica incomodado? Esses tempos atrás aí, me mandaram uma foto no meu celular de um irmão caído na rua, deitado no centro da cidade, caído. Eu fiquei desesperado, estava tomando café, estava lá com a minha esposa tomando café, larguei o café, saí correndo, liguei para o Douglas, falei: Douglas, vai me ajudar que eu tenho que pegar esse irmão na rua. Eu não vou conseguir colocar ele dentro do carro. Estão me compreendendo? E falei para a irmã: irmã, obrigado por ter mandado essa foto para mim. E saí correndo, meu irmão. Parei o carro lá no centro da cidade, desci do carro, fui lá, peguei ele, pus dentro do carro, trouxe ele para a igreja, ajudei ele, e ninguém vai saber quem é. Não importa. E mandei de novo para a irmã: irmã, deleta essa foto, não divulga, eu não quero que fique essa imagem da minha ovelha gravada. Por quê, meu irmão? Eu chorei de ver ele caído. Eu não aceito que o diabo faça isso. Não pode.
Amém, pessoal? Não pode. Ele está aqui, está restaurado, está abençoado, está nesse culto. Então, nós temos que ser a igreja de Cristo, irmão. É muito fácil olhar e falar, lá, não é crente. Não, meu irmão, você não sabe. Você não sabe. Ame. Tenha misericórdia. Seja a igreja de Jesus. Sem essa religiosidade, meu irmão. A palavra de Deus diz, aquele que está em pé, olha para que não caia. Hoje eu estou aqui, meu irmão. Se eu for arrogante, soberbo, me sentir superior, amanhã eu posso estar no chão. E aí? Aí eu vou aprender as duras penas. Não espere, meu irmão, passar por isso. Não queira, ame. Ensine as pessoas a amar, ensine as pessoas a perdoar. Fale com as pessoas, abrace as pessoas, tenha paciência com as pessoas, porque Jesus tem, irmão. Nós não temos que expor ninguém. Às vezes eu vejo as pessoas falando, meu irmão. O fulano, ciclano. Meu irmão, não se meta naquilo que não é seu, irmão. O pastor lá foi preso. Pastor, meu irmão, ore por ele. Você não sabe nem quem é. Não entra nessas veredas. Tenha misericórdia. Imagina Deus vendo o servo dele, meu irmão, passar por aquilo. Como que as pessoas se alegram, sendo que o seu Senhor sofreu de ver a humanidade perdida. Jesus sofreu de ver o mundo perdido. E nós falamos que somos igreja e às vezes zombamos de quem está fraco. Porque estamos fortes. Olhamos às vezes, mereceu. Alguma coisa fez. Não julgue, meu irmão. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. A noiva do Senhor. Amém? Voltando para a palavra. Disseram a Jesus. Eu não sei onde eu parei, Mateus, me ajuda aí. Os mestres da lei, tudo bem. Os mestres da lei do fariseu trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Olha que coisa, ninguém contou para eles. Eles pegaram no ato. Mas olha como que o ser humano é impossível de ser juiz. Se eles pegaram no ato, tinha um homem junto, tinha ou não tinha? Cadê o homem? Cadê o homem da história? Soltaram o homem, condenaram só a mulher. O homem foi embora. Ficou como o lindão da história. Desculpa a palavra, o pegador. E a mulher? Percebe como que é religioso, meu irmão? É assim religioso. Levaram a mulher, meu irmão, surpreendida no ato de adultério. E aí eles disseram, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você o que tem a dizer? Imagina Jesus, meu irmão. Jesus não veio para cumprir a lei? Veio ou não veio? Tinha uma lei, olha a lei. Imagina Jesus. Jesus sendo amor, tendo uma lei, ele não podia descumprir essa lei, senão ele era pecador. Pegou a visão? O que eles queriam? Além de expor a mulher, pegar Jesus. Olha lá, está vendo? Perdoou uma pecadora. Não é assim até hoje? Se perdoou é porque também peca. Já ouviram isso? Se está ajudando, porque no mínimo faz coisa errada também. Percebe como que é o religioso? Porque quem não faz, não aceita. Não, quem não faz, não fez ainda. Porque aquele que está em pé, olha para que não caia.
Mas Deus é justiça, meu irmão. Quem planta, colhe em vida. Escuta o que eu estou te falando, 30 anos de ministério, já vi tantas pessoas falar mal de quem caiu. Passou os anos, caiu também. E a vontade que eu tenho é de dizer, e agora? Vamos agir que nem você agiu? Não é não, Maico? Já viu também? E agora? Imaginou se a gente for fazer a mesma coisa? Vai ficar difícil. Mas voltando para a palavra, que o tempo avançou, eles queriam pegar Jesus. Jesus tinha que cumprir a lei, mas não podia apedrejar a mulher. Continua os versículos. Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamentos para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Não pergunto o que ele escreveu, tá, irmão? Eu já vi pastor querendo adivinhar o que ele estava escrevendo lá. Ele escreveu perdão, ele escreveu... Não, a Bíblia não diz, então o resto é pensamento. E o que eu entendo, a lição que eu tiro daqui, é que você não precisa dar resposta rápida, porque existem perguntas que é feito só para te pegar. Consegue compreender, sim ou não? A melhor forma de você fazer é usar sabedoria. Eu não sou obrigado a responder todas as perguntas, porque existem perguntas que é mais uma cilada do que uma pergunta para saber. Entende? Jesus inclinou no chão e começou a escrever. Fica imaginando Jesus ali. Agora eu estou imaginando, você percebeu que eu nem falei que a Bíblia falou. Eu estou imaginando, amém, pessoal? Porque eu me coloco no lugar de Jesus, eu fico lá, Senhor, o que eu falo agora? Amém? Ele estava aqui como um homem, amém, pessoal? E aí ele se levantou, guiado pelo Espírito. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, presta atenção, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei e impossibilitou a lei de ser cumprida. É sabedoria ou não é, irmão? Sim ou não? A lei não manda apedrejar? Quem não tem pecado, seja o primeiro a apedrejar. Cumpra a lei. Quem não tem pecado, pode cumprir. O que aconteceu? A Bíblia diz, do mais velho ao mais novo foram embora. E eu sempre brinco, do mais velho, porque quanto mais vive, mais pecado tem. É ou não é verdade? Quanto mais você vive, mais erro você tem. Tem ou não tem? Ah, apóstolo, os velhos não têm pecado. Já viveu tanto, irmão, errou bastante. Por isso que o velho se torna sábio. Porque ele errou tanto na vida que ele já sabe caminhos que ele aprendeu vivendo. É ou não é verdade? Jovem, seja sábio, ouça os seus pais, seus avós. Senta com ele, fica ouvindo. Conhece uma pessoa velha, não acha que ele é burro, não. Ele está ultrapassado, ele é muito inteligente, você está perdendo isso. Senta e ouve a história com ele. Ouça sobre a vida com ele. Vai te ajudar muito. Amém, pessoal? Então, voltando aqui, meu irmão. Jesus fez o quê? Jesus não condenou essa mulher. Amém, pessoal? E aí, vamos lá para a gente encerrar. Mateus, eu estou em qual versículo? Eu não consigo ver daqui. No 8. Eu vou ler mais rápido agora, só para a gente encerrar, para você ter a leitura completa. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Amém? Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vai e abandone a vida de pecado. Meu irmão, quem podia condenar o espiritual, o que não tinha pecado, não condenou. Percebe que quem é espiritual não condena? Repita comigo, quem é espiritual não condena. Amém? Vamos lá agora, o último capítulo para fundamentar mais, Lucas capítulo 22, versículo 54. Nós vamos ver outra história aqui
que demonstra claramente como deve ser a nossa vida com Deus. 22, 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Prenderam Jesus, levaram para a casa do sacerdote. E Pedro, diga comigo, seguia distante. Amém, pessoal? Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou. Diga comigo, Pedro negou Jesus. Olha o que ele diz. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor, olha só, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Jesus viu Pedro negando ele. Jesus brigou com ele. Quando ele viu que Pedro estava negando, não sei quem é, não conheço, nunca vi falar, Jesus só fez o quê? Só olhou. Só olhou. Amém, pessoal? E aí, passando esse momento, ele lembrou que Jesus falou que ele ia negar. Vamos ver o desfecho disso em João capítulo 21. João 21. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Jesus havia ressuscitado e apareceu para Pedro. Ele comeu junto com os discípulos e pergunta para Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Você me ama realmente mais do que este? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais... Aí vai dizendo aqui, o que acontece, meu irmão? Como que Jesus agiu com Pedro no pecado? Pedro não negou 3 vezes? Jesus perguntou: você me ama, Pedro? Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo, o Senhor sabe tudo. Pedro, então cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Meu irmão, quando Pedro negou Jesus, ele caiu. Jesus não excluiu ele, falou: Pedro, você me ama? Amo, o que importa é que você me ama. O seu pecado, esqueça ele, ficou no passado. Cuida das minhas ovelhas, cuida do meu povo, vai fazer a minha obra, porque eu sei que você realmente me ama. Então às vezes você pode amar Jesus e vacilar, às vezes você pode amar Jesus e cair. O que Jesus está dizendo para você? Você me ama? Então esqueça o seu passado. Você me ama? Então pare de ficar se condenando. Você me ama? Cuide do meu povo, vai fazer a minha obra. Deixe o seu passado no passado. Meu irmão, se Jesus é assim, por que nós vamos ser diferente? Às vezes a gente fala: como? Aquela pessoa está lá na igreja e está evangelizando, está indo... Não, meu irmão, ele ama Jesus. Ele só fraquejou. Isso é diferente de uma pessoa que está vivendo uma vida depravada porque quer. É diferente. Consegue entender, pessoal? Aquele que faz do reino de Deus uma bagunça. Não é isso que nós estamos pregando. Nós estamos pregando sobre um momento que a pessoa passou de dificuldade. Igreja, vocês que são espirituais, ao surpreender alguém no pecado, restaura ele com mansidão.
Amém? Diga assim comigo: eu vou sair daqui hoje com a responsabilidade de alguém espiritual. Aplauda Jesus com fé.